Bom dia, boa tarde. Eu sou estudante de História da UFES, Sérgio Vinícius. É, eu venho fazer uma resenha audiovisual da matéria de Espírito Santo, onde eu vou utilizar dois documentos, que é o texto do professor Luiz Cláudio, que se chama Guia para Estudos Transversais em História do Espírito Santo, Territorialidades e Identidades Capixaba, e o documentário do Ricardo Sá, que se chama Era Assim Naquela Época. O documentário do Ricardo Sá, ele denota a inscrição de indivíduos que compunham o cotidiano o cotidiano da sociedade do Espírito Santo aqui no século XX. Então, o documentário ele serve para reflexão da comparação em relação ao Espírito Santo do século XX em comparação ao século XXI, de maneira que possamos perceber as diferenças estruturais, e principalmente da infraestrutura, em relação à insalubridade e toda a dificuldade que os indivíduos que viviam e trabalhavam naquela época como mão de obra forçada ou imigrante, até mesmo escrava, como esses indivíduos eles organizavam o seu trabalho, seja mais à frente na indústria ou principalmente na agricultura cafeeira, principalmente. Mas o documentário em si ele revela mais em relação à mão de obra imigrante. Só que como o documentário nos faz refletir em relação a dois séculos distintos, conseguimos também construir uma ideia, conseguimos refletir de maneira universal, de certa maneira, de maneira criativa, em relação ao século XX e o século XXI. Já o texto que eu citei, do professor Luiz Cláudio e da professora Aline dos Santos Gonçalves, o texto ele se liga ao documentário, mas ele abrange de maneira mais específica em relação a cada agrupação que faz parte da sociedade espírito-santense. Então ele fala sobre a mão de obra imigrante, a mão de obra ex-escrava, a mão de obra preta, parda, mestiça, a mão de obra branca dos imigrantes, indígena, africana, em relação também a outras migrações. Então, inclusive a, as migrações de pessoas que já estão aqui no Brasil, como por exemplo advindos do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Ceará, de vários estados do Brasil. Então, de início, o texto ele fala sobre a mão de obra portuguesa, principalmente que veio ao Brasil. E aí a gente pode tratar de todos os séculos de colonização do Brasil por parte dos portugueses, que aí vem a mão de obra portuguesa para trabalhar na administração colonial, nos engenhos de açúcar, até mesmo do café, porque obviamente quando a gente fala quando a gente fala de maneira isolada, como se cada grupo fosse constituído apenas de um tipo de monocultura, como se, por exemplo, apenas os imigrantes viessem participar da agricultura cafeeira, a gente está universalizando algo que não é verdade. Que tudo é feito ao mesmo tempo e sempre existem exceções,
algo que se transformou e outra coisa que e outra coisa que dentro desta transformação se renovou e que já era do passado. Então é, é uma roda que está sempre girando, mas não apenas de forma linear. Ela pode gerar de diversas maneiras ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a mão de obra portuguesa veio principalmente para os engenhos de açúcar, para a administração colonial e para compor a colônia, a colônia que eles estavam desenvolvendo. E com isso vão vir portugueses não apenas de Portugal, mas de outras colônias também, de outras colônias de Portugal, seja na África e na Ásia. Então, esse movimento dos portugueses vai ser um dos primeiros, né? Movimentos de imigração aqui no Brasil e aqui principalmente no Espírito Santo. Depois vai vir os imigrantes africanos, vão vir os africanos de maneira forçada, que seria a imigração forçada dos africanos para serem escravizados e trabalharem nos engenhos de açúcar, na plantação cafeeira mais à frente, seja no Nordeste e no Sudeste, um pouco mais à frente, quando o Sudeste se torna o eixo econômico do Brasil. Então, a imigração africana vai vir ao Espírito Santo e vai se realocar dentro desta relação social que já existe entre os povos nativos que já estão aqui e os portugueses. E depois vai vir a imigração europeia de outros países europeus sem ser Portugal, principalmente dos italianos. Então, essa imigração italiana ela vai vir a partir de uma ideia racista que entende que o trabalho é uma premissa que vem de um sentimento de modernidade e evolução. E neste caso, essa modernidade ela não poderia ser construída com base em pessoas pretas e nativas. Então, no caso, esse racismo vai ser utilizado como argumento para poder trazer a mão de obra imigrante europeia para o Brasil, com a ideia de que a mão de obra africana e indígena não seria capaz de trazer a modernidade que o trabalho em si ele traz, segundo eles. Então, essa mão de obra europeia vai substituir a mão de obra escrava, que em 89 vai se tornar escrava, mas escrava só, obviamente, no papel, porque, obviamente, a escravidão não vai acabar em 89, vai continuar, mesmo de maneira ilegal. E aí os europeus vão vir e aí vai se construir o caldo social que é constituído hoje em dia, com todos esses grupos que estão presentes agora, a imigração europeia, africana, os povos nativos e os portugueses em específico. E também vai vir, obviamente, outras imigrações para o Espírito Santo um pouco mais à frente. Mas essa primeira leva de imigração que vai vir
que vai substituir a mão de obra escrava, que no caso deveria ter se tornado a mão de obra industrial das indústrias, mas que foi substituída por causa de um ideário racista, também por desejos econômicos. Mas aí a gente percebe que a historiografia ela constrói o contexto oficial disso tudo de maneira a beneficiar o eurocentrismo, né? Porque, por exemplo, no momento em que se afirma que a sociedade espírito-santense estava se modernizando a partir da chegada dos imigrantes europeus, que vieram para principalmente participar da mão de obra escrava, com a ideia, por exemplo, inclusive até religiosa, que muitos imigrantes europeus vieram de maneira idealista, de que seria nova Canaã, que seria aqui no Brasil, aqui no Espírito Santo também. Então, a historiografia dita como oficial, e que pode se observar também em várias cidades, por exemplo a prefeitura de Muqui, que possui uma historiografia muito conservadora em relação aos povos indígenas do Espírito Santo, e principalmente no território de Muqui. A historiografia vai construir um modelo que entende que a modernidade veio com os europeus imigrando para o Brasil, que o café vai se desenvolver e vai trazer a modernidade, mas só que o texto do professor Luiz e da professora Aline aborda muito bem sobre a que custo veio esse desenvolvimento cafeeiro para as florestas do Espírito Santo, que foram completamente destruídas. Foram mais de 70% das florestas do Espírito Santo foram destruídas, desmatadas, para poder desenvolver a plantação cafeeira, para a construção de moradias. Por quê? Porque quando os imigrantes europeus vinham ao Brasil, o lote de terra que era entregue a eles era um lote que estava cheio de floresta, não era um lote plano para que eles pudessem construir uma casa, ou que eles tivessem uma facilidade um pouco maior dentro dessa estrutura do trabalho. Então, no caso, o desmatamento ele vai ser incentivado a partir da imigração europeia, desmatamento que já acontecia, obviamente, mas ele vai ser incentivado a partir da imigração europeia. E esses próprios imigrantes eles vão desmatar a partir também da ideia do sentimento de que era necessário para poder ajudar a família. Então tinha um sentimento
idealista em relação também aos imigrantes, em relação a, o que eles poderiam fazer em relação às florestas, porque, como eu disse antes, mesmo eles ganhando um lote de terra que não foi entregue para, para outras imigrações sem ser a europeia, mesmo eles oferecendo um lote de terra, ainda assim era uma dificuldade muito grande, muito por causa da infraestrutura do Espírito Santo, que ainda estava com uma dificuldade muito grande em relação a isso. E a gente pode perceber isso muito num documentário, e é aí que o documentário se liga ao texto do professor Luiz e Aline, porque o documentário evidencia muito bem as dificuldades que esses imigrantes eles tiveram quando chegaram no Espírito Santo. Mais à frente, é, o café ele vai se ter uma crise, né, no caso, porque o café ele se torna uma atividade econômica primordial no Espírito Santo e no Brasil inteiro. O café se torna um dos principais produtos econômicos do Brasil, inclusive para o comércio internacional, principalmente o Espírito Santo, que como ele fica no litoral, o produto do café ele vai ser do Espírito Santo vai ser muito comercializado com o estrangeiro. Então, este café, o governo federal vai, a partir da crise do café, ele vai querer acabar e queimar as plantações de café que estão no Brasil. Mas principalmente do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, por exemplo, ele teve uma porcentagem de plantações de café destruídas muito maior do que outros estados do Sudeste, como por exemplo Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Paraná também, de outra região, tiveram basicamente e aproximadamente 30% da, da plantação de café destruída. Já o Espírito Santo teve 70%. Não, teve 60%, perdão. 60% da plantação de café destruído. E aí com isso, obviamente, vem as dificuldades dos imigrantes europeus que estavam nessas plantações, e vem o êxodo rural com isso, porque esses europeus eles vão se ver obrigados a sair do ambiente rural e vão se ver obrigados a irem para o ambiente urbano. Então, essa crise no café e essa tentativa de destruição das plantações de café como argumento de que vai ajudar a resolver essa crise, por causa da ideia de superlotação da produção do café que o governo tinha, vai fazer com que esses imigrantes europeus eles comecem a migrar para o ambiente urbano e vão trabalhar nas indústrias. Ou seja, a concorrência e a insalubridade dentro do ambiente urbano vai aumentar muito, porque vai ser, porque com mais gente, com mais pessoas, vai ser necessário vai ter uma demanda
de médicos muito maior, de alimento, transporte, de moradia. Então, tudo fica muito mais concorrido com muitas pessoas, e obviamente os imigrantes europeus vão ser colocados em vantagem em relação à mão de obra industrial dentro do ambiente urbano. E também a gente pode observar que isso também é uma tentativa de alocar as pessoas do ambiente rural para o ambiente urbano. Começa então uma grande urbanização, muito também devida principalmente à destruição das plantações do café, que obrigaram muitas pessoas a deixarem suas casas em busca de outras maneiras de sobreviver. Só que, mesmo no meio de todas essas dificuldades, esses grupos étnicos que estão no Espírito Santo sempre buscaram e ainda buscam reafirmar a sua identidade como grupo étnico. Porque no momento que você sai do seu país e vai para outro país, seja os africanos ou os europeus, para poder reafirmar a própria identidade, eles vão em busca de práticas culturais que organizem essa renovação. Então, esse caldo cultural que acontece, ele vai se relacionar, porque agora com os europeus, os imigrantes europeus saindo do ambiente rural, indo para um ambiente urbano, esse contato que já existia muito, mesmo que muitas vezes os imigrantes europeus que trabalhavam nas plantações de café se isolassem entre as famílias, muitas vezes o contato acontecia, e no momento que eles se viram obrigados a sair do ambiente rural e ir para o urbano, o contato começou a acontecer entre esses indivíduos mais ainda, e esse contato começou a aumentar. Ou seja, as culturas começaram a se relacionar. E, obviamente, sabemos que quando culturas se relacionam, nem sempre é de maneira passiva, mas de maneira ativa, mas também de maneira ativa, e muitas vezes de maneira forçada, agressiva e violenta. Então, esses contatos, essas relações começam a acontecer, e as culturas vão se alterando. Elas vão se recriando o tempo inteiro. As identidades vão se construindo e recriando sempre agora. O movimento o movimento o movimento cultural das identidades dos grupos pegam, acabam que conscientemente e também inconscientemente por pegar referências de outras culturas, e isso junta as culturas muito diferentes. Como, por exemplo, podemos perceber as religiões africanas e a religião cristã europeia, que de muitas maneiras se ligaram. Como, por exemplo, em relação a São Sebastião, que foi um santo que foi muito utilizado religiosamente pelos afrodescendentes aqui no Brasil. Então, essas ligações entre as culturas vão acontecendo. Então, práticas culturais, brincadeiras, maneiras de falar, maneiras de se vestir, vão sendo construídas de maneira gradual, e muitas vezes de maneira forçada também, porque as relações entre as culturas nem sempre de maneira ativa, mas
mas não conflituosa, muito pelo contrário. Muitas das vezes é conflituosa e a relação cultural tenta destruir a outra, e tudo isso acontece ao mesmo tempo. A destruição as recriações de uma cultura que nasce a partir de outras culturas diferentes. Esses movimentos acontecem ao mesmo tempo e torna o Espírito Santo o que ele é hoje. E também é essa a importância de se estudar história, porque a gente consegue perceber as diferentes relações entre os indivíduos que estão no presente, como por exemplo o povo Puri. O povo Puri, que existe inclusive uma organização em memória aos Puri, aqui do Espírito Santo, que é um povo indígena, daqui do Espírito Santo, e também do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo. É um povo que a sua cultura foi violentamente tentada destruir, tentaram destruir a cultura de forma violenta dos puris e de outros povos indígenas, e atualmente de maneira com que a gente percebe que a cultura vai se recriando o tempo inteiro. Hoje existe uma organização em memória aos Puri que, que faz com que o povo Puri e a sua memória, a sua cultura sobreviva até os dias de hoje e, e continue praticando a sua cultura de maneira universal, por exemplo. Então, estou falando de brincadeiras, maneiras de se vestir, maneiras de falar, maneiras de agir, de pensar, de sentir, tudo isso. Este foi a minha resenha audiovisual em relação a estes dois documentos. É isso.